Paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. O pastor Lázaro já falou um pouco aqui. Ele me chamou para estar trazendo a mensagem, né? Eu nunca faço isso. Eu nunca conto mais ou menos como surgiu a pregação, né? Como eu fui convidado a pregar e essas coisas. Nunca digo, mas hoje é necessário porque vai ajudar a entender a pregação. Ele chegou para mim na quarta-feira e comunicou, né, de estar vindo aqui falar no domingo sobre, no Dia dos Pais, né, para os pais. E ele deixou claro que ele queria uma mensagem que viesse de um filho. Aqui eu vou especificar, todo mundo é filho, mas um filho jovem que não tivesse filho. Era essa, mais ou menos, a proposta. E, para entender a mensagem, o que é que precisa? Todo momento que eu fiquei refletindo, orando, pensando sobre essa mensagem, vi o pensamento: mas eu não sou pai, como é que eu vou falar para pais? Como é que eu vou ensinar sobre ser pai, essas coisas? Como é que eu vou falar sobre paternidade se eu não sou pai? Eu não faço a menor ideia. Aí vinha sempre o pensamento: mas o pastor pediu para um filho. Ele não quer um pai, ele quer um filho. Então, eu não preciso aqui me colocar nesse lugar de falar a pais como um pai, porque ele me chamou um filho. Então, a palavra hoje é de um filho falando a paz. Basicamente, seria como se eu estivesse tendo uma conversa com meu pai a respeito de paternidade. Uma coisa muito casual. Efésios, capítulo 6, leremos os versículos 1 ao 4. Amém? Eu não vi quase nenhum amém. Vamos dar um tempo. Amém? Pronto. Nossa. Vamos lá. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo. Porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-no com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos estar voltados à Tua Palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, e fala aos corações dos meus irmãos, que essa palavra possa ser posta em prática em nossas vidas e que possamos entender tudo o que vem a ser dito aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes de falar a paz, eu vou falar aos filhos, que aí é mais fácil, já consigo me colocar mais no lugar. O texto ele vai falar o seguinte para os filhos: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Por que filhos devem obedecer pais? Porque é o certo. A Bíblia ela vai ser bem clara e direta. Por que filhos devem obedecer aos pais? Porque é o certo a fazer. É o correto a se fazer. É aquilo que filhos devem fazer com seus pais. E isso aqui, não só na Bíblia, não só na cultura judaica, não só no espectro cristão, mas todas as culturas do mundo, todos ao redor do globo, existe essa cultura, existe esse pensamento de que filhos obedecem aos pais, de que filhos são criados por pais, de que filhos são instruídos por seus pais. A criação de filhos não passa para outro, não é outro que vai chegar e vai educar, vai transmitir ensinamentos, transmitir valores, propósitos, não. Quem vai fazer tudo isso é o pai. Existe esse relacionamento fixo na história da humanidade. O que os filhos devem fazer é obedecer seus pais. Ele vai falar também acerca de honrar pai e mãe. E aqui a gente entra um pouco... detalhe, preciso que vocês mantenham as Bíblias abertas, porque a gente vai viajar bastante. Aqui ele vai falar sobre honrar pai e mãe. E aí, o que seria essa honra ao pai e à mãe? Vamos lá. Vamos abrir em Lucas, capítulo 15, versículos 28 a 30. Lucas 15, do 28 ao 30, diz o seguinte. Aqui é a parábola do filho pródigo, e aqui é o momento em que o filho já retornou, e o irmão mais velho teve ciência disso. Vai dizer o seguinte: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos.
Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Aqui, a história do filho pródigo foi até referenciada essa manhã. O texto dessa manhã foi a respeito do filho pródigo, o texto base. E a história, aquilo. 2 filhos, o mais novo saiu e acabou com sua própria vida, e o mais velho ficou. E o problema ali não era só no filho que saiu, mas também havia problema no filho que estava na casa. O relacionamento do filho que estava na casa, do filho mais velho que trabalhava, que obedecia ao pai, era um relacionamento de servo. Era um relacionamento de escravo. Quando ele vai falar aqui com o pai, ele vai dizer que eu trabalhei como servo, trabalhei como escravo. Ele não obedecia ao pai, ele não trabalhava para o pai, ele não servia ao pai com amor, com bondade, com ânimo, com felicidade. Ele servia ao pai como servo. Ele era um servo de seu pai. Ele era como um dos outros que o pai também sustentava. O filho mais novo, ele tem essa ideia, né? Não, os servos de meu pai se alimentam melhor do que eu, vou voltar. E o filho mais velho também tinha essa mentalidade de ser um servo do pai. Ele não era filho, ele não se colocava num lugar de amor, de compreensão, de companheirismo. Ele era um servo, ele era um escravo, ele era alguém que trabalhava para receber. Tudo que ele fazia para o pai era por fazer. Estou fazendo aqui porque é um trabalho, estou fazendo porque é uma obrigação, não é porque é meu pai, porque eu amo, porque eu quero estar com ele, porque eu quero servi-lo, porque eu quero ajudá-lo. O Rogério falou muito bem essa manhã que, como ele era um homem rico, ele era um empreendedor, ele tinha, né, muitos bens, muitas coisas, e ele deveria ser muito ocupado na administração de todos esses bens. Quando a gente vê hoje empreendedores, né, eles já têm uma piada de que os milionários mais atuais são herdeiros. Enfim. Aí, nesse sentido, de que o filho mais velho, ele era herdeiro, e ele poderia ajudar o pai, a administração ali no trabalho e todas as coisas, sendo herdeiro, e poderia fazer isso por amor, por carinho, por querer seguir ali o legado do pai nos empreendimentos. Mas ele não faz como um filho. Ele não cuida das coisas do pai como um filho, ele não trabalha para o pai como um filho. Ele trabalha para o pai como um servo, como um escravo, como se fosse o chefe dele. Eu já trabalhei fora da igreja aqui, e às vezes a gente dá sorte, às vezes a gente dá azar. Às vezes a gente tem um chefe bom, às vezes a gente tem um chefe que não é bom, para não dizer outra palavra. Eu tive os dois, um bom e um não bom. E quando você trabalha com um chefe bom, é maravilhoso, é ótimo. Quando você trabalha com um chefe ruim, você foge dele como o diabo foge da cruz. Você não quer ver a cara dele de jeito nenhum. E ele, filho mais velho, ele não honrava o pai nesse sentido. Ele estava com o pai, servindo ao pai, trabalhando para o pai. Mas a visão que ele tinha do pai era de um chefe. Se era um chefe bom ou se um chefe ruim, isso a gente não vai saber. Mas ele viu o pai como um chefe. Não era o pai dele, não era aquele que ele convivia, mas era o seu senhor. Era alguém que mandava, ele ia e fazia, apenas. Honrar pai e mãe não é só obedecer, não é só fazer aquilo que os pais mandam, não é ser um robô. Honrar pai e mãe envolve muito também sobre conviver, sobre amar. Você obedece seu pai, você ama o seu pai, porque você o ama, porque você compreende aquilo que ele está querendo fazer com você. O Rogério falou hoje também nessa manhã sobre os nãos. E não é uma coisa horrível. Não é uma coisa muito difícil de ouvir. Quando você é filho, você só quer. Pai, me dá. Pai, me dê 10 reais. Ele não vai dar. Ele vai dizer, você trabalha. Infelizmente. Infelizmente ele não vai me dar. Graças a Deus eu trabalho. Mas enfim. Ouvir o não é muito ruim. Ouvir a repreensão é muito ruim. Mas ela é necessária. Ela é importante. E honrar é isso. É amar, é ouvir, é estar perto, é conviver em amor. Conviver amando, conviver estando bem com o Pai. Em seguida, ele vai dizer, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Aqui, a gente vai para Gênesis. Gênesis, capítulo 34, versículos 1 e 2. O texto vai dizer o seguinte:
Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Até aqui. Bom, aqui não é um relato específico, até porque eu não achei um relato específico na Bíblia de um filho desobedecendo o pai e sofrendo consequências, mas aqui a gente vê Diná, filha de Jacó, ela sai da região onde morava, sai da guarda, sai da tutela do pai, da mãe, e uma tragédia acontece com ela. Ela é violentada, ela sofre. Aqui eu não vou poder usar especificamente para falar sobre desobediência, mas ela saiu da guarnição de seus pais. Ela saiu da proteção dos pais. Eu vou usar essa parte aqui do texto que vai falar tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra, justamente para falar a respeito disso a nós, filhos. Pais são mais sábios. Os nossos pais nos conhecem. Eles sabem da nossa personalidade, eles sabem do nosso jeito de ser, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e sabem o que é bom e o que é ruim. Pode ter uma coisa de, sei lá, tecnologia que você entenda mais que seu pai, pode ter algo moderno da internet que você saiba mais que ele, você o ajude, você o instrua direto. Está lá a televisão. Nossa televisão ela tem um aparelho chamado Fire Stick, que torna uma TV antiga em smart, e o controle deu problema. Direto, chega minha mãe, chega meu pai, ô Levi, o controle aqui deu problema, como é que resolve? Vai fazer o que agora? A gente sabe, nós filhos, sabemos resolver coisas que nossos pais não sabem, mas na vida, no mundo, fora, os pais têm mais experiência. Os pais, eles sabem de mais coisas que nós não sabemos e não temos a menor ideia. E aqui Diná sofreu isso. Eu posso dar um exemplo pessoal que eu tive em 2019. Eu tinha 17 anos, tinha, graças a Deus, terminado o ensino médio e queria muito passar o ano novo andando por Paripe. É uma coisa muito bocó, mas eu queria muito passar o ano novo andando por Paripe. Vinha cá para a igreja, passava, virava o ano, ia para a casa dos meus amigos, onde ia ter churrasco, 10, 4 horas a gente ia andar por Paripe, porque eu não sei, coisas da idade, eu queria. Eu cheguei, essa não foi com meu pai, foi com minha mãe, cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer isso. Eu quero, quando der 4 da manhã, eu vou sair da casa dos amigos que eu vou estar, eu vou rodar por Paripe, porque vai ser massa sair com a galera. Ela olhou para mim e disse, você vai se arrepender. Não vá. Não vai dar certo. Você não vai gostar do que você vai ver. Eu falei, que nada, vai ser massa. Sair com a galera lá, andando no Paripe, a gente contando piada, se divertindo, vai ser incrível. Ela disse, tá bom, vá, faça. Você não quer? Depois você me conta o que vai acontecer. Tudo bem. Chegou o dia, 31 de dezembro, vim para a igreja, virei o ano, a gente foi para a casa dos nossos amigos, comemos churrasco. Eu vou citar só 2 nomes, o resto não vou citar, está gravando. Mas a gente pegou, estava eu, André e Eugênio, deu 4 da manhã, a gente, bora. Fomos, eu, André e uma turma, em direção a Tubarão. Era o primeiro ponto. Fomos, caminho deserto, sem nada. Tudo bem, vamos indo. Quando eu chego na boca de Tubarão, parecia mais a boca do inferno. De tanta parafernália e gente, coisa que tinha lá. Uma formiga não conseguia passar. Você ter uma conversa, ouvir ou se gritar, não ia dar. Estava o som altíssimo. E estávamos uma turma querendo ir para a casa do irmão de André, que morava, não sei se mora ainda, num condomínio ali em Tubarão. Ou seja, a gente tinha que atravessar uma boa parte de pessoas para chegar até o nosso objetivo. Fomos. Foi a pior coisa da minha vida. Foi horrível. Passando por gente estranha, que você olha assim, opa, deixa eu me afastar aqui. E seguindo, passou a polícia de um lado, a gente do outro, pensando, meu Deus, que ideia. E a todo momento que eu dava um passo, só vinha a minha mãe falando, vá lá, você vai se arrepender. Depois você me conta como é que foi, eu pensando, meu Deus, chegar na minha mãe, vai ser terrível. E ela sabia que eu não ia gostar, porque ela é minha
Minha mãe, ela me conhece, ela sabe da minha personalidade, sabe do meu jeito, sabe como eu vejo as coisas, sabe como eu vejo o mundo. Sabe que eu não curto essas paradas. Que eu chego e eu tipo, pô, quero ir embora, quero vazar daqui. E ela sabe que é perigoso, é difícil de você estar ali e tal. Ela sabe de tudo isso, sabia que eu ia olhar e tipo, não ia gostar. Ela disse, não vá, não faça. Eu disse, eu vou. E ela estava certa no fim das contas. Ou seja, esse foi um caso suave, de boa. Dá até para contar depois e rir da história. Mas existem casos em que os filhos não escutam os pais, que as consequências são muito piores do que você passar por um lugar que você não quer passar, de uma forma que você não quer ver. Existem consequências muito mais graves, coisas muito piores que podem vir dessa desobediência, desse não ouvir o conselho do mais velho, do mais sábio. Comigo, graças a Deus, foi só isso. Mas, de verdade, poderia ter acontecido algo muito pior, só por não ter ouvido o conselho ali que ela me deu. Então, aqui, para filhos, vamos escutar os conselhos dos nossos pais. Eles são mais velhos, eles são mais sábios, são mais experientes. Eles sabem mais sobre a vida do que nós. Eles têm cabelos brancos, eles já têm lá a sua idade mais avançada, justamente por isso. Viveram mais tempo, sabem de mais coisas. Ele não gostou ali que eu citei o cabelo branco. É uma pena, mas é a verdade. Enfim. E agora, é a parte que os irmãos precisam lembrar. É um filho falando a pai. Eu vou falar sobre paternidade agora. Ele vai dizer o seguinte no versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Aqui, para ilustrar esse não tratem seus filhos de modo a irritá-los, eu vou usar um dos exemplos mais usados na Bíblia, que é Davi. 2 Samuel, do capítulo 11 para frente ali, a gente tem a história de, capítulo 11, né? Davi, ele adulterando com Batseba, e aí mais para frente no capítulo 13, no capítulo 12, o profeta Natan vai chegar para ele, vai repreendê-lo e vai dizer a sentença que virá sobre ele. No capítulo 13, essa sentença começa e ela prossegue. E qual é a questão? O que é que isso tem a ver com pai? O que é que isso tem a ver com paternidade? Tem a ver porque tudo que acontece com Davi envolve os filhos, envolve a forma dele se postar diante de seus filhos e nos ensina muito como não agir. Ensina muito aos pais como não ser pais. O primeiro ponto é se afastar de Deus. Tudo começa com Davi adulterando. Tudo começa com Davi não indo para a guerra, não indo fazer aquilo que ele deveria fazer, que era estar liderando o povo na frente de batalha, e ele fica no palácio. Ele fica ali, os meus soldados vão lá, vão lutar por mim, eu vou ficar aqui, não estou afim não de ir lá e de guerrear. Vou ficar aqui. Nisso, ele vai e adultera. O primeiro passo para não ser um bom pai é se afastar de Deus. O primeiro. E Davi, ele cumpre isso. Ele se afasta de Deus no momento em que ele adultera. Ele deixa o seu coração se levar pelo pecado, se levar ali pela tentação, pelo desejo, pela cobiça. Ele vai e cai. E aí, ele se afasta de Deus. Isso é o capítulo 11. No capítulo 13, a gente vê, ele já está longe de Deus, e a gente agora vê ele se afastando do seu lar, se afastando dos seus filhos. O texto do capítulo 13, ele vai relatar Aminon é um nome complicado de pronunciar, vai retratar Aminon ficando doente, sem comer, sem ter ali um desejo, um propósito de viver. E Davi, ele não percebe isso, ele não nota isso. Jonadab, vamos abrir o texto? Fica melhor, para não falar o nome errado. 2 Samuel, capítulo 13. Aqui, é Jonadab, versículo 3. Ele tinha um amigo chamado Jonadab, e esse amigo percebeu o estado dele, de estar desanimado, de estar chateado com a vida, de não estar ali mais tão vívido, tão animado, tão feliz. Ele percebe isso.
Davi não percebe. Davi não nota o estado de um de seus filhos. Mora na mesma casa, vive junto e ele não percebe como está o seu filho. O amigo percebeu. O amigo viu que o filho estava abatido, que o filho estava mal, que ele não tinha mais ânimo, que ele não estava mais nem aí para nada. E o pai, que morava junto, nem notou. Nem percebeu, nem soube, nem viu, nem passou pela cabeça dele. Ele só foi perceber quando o caso se agravou, que foi quando Amnon fingiu estar acamado. No caso, o filho está doente, ele não percebeu o filho ali já numa pré-doença, quando o filho cai, de fato, em doença, aí que ele, vou dar uma atenção ali, vou ver o que é que está acontecendo. Ele só percebe quando o caso já é bem grave. Ou seja, o segundo problema de Davi é se ausentar do lar, é não perceber seus filhos, é não notá-los. O terceiro, e aqui vem justamente após a violência que é feita contra Tamar, são 3 e ao mesmo tempo que são 1. Ele não tem posicionamento diante de seus filhos. Ele não faz nada com os filhos ali na história. O texto bíblico não vai relatar isso e ele provavelmente não fez nada em relação aos seus filhos. O texto vai dizer que Amnon, ele violentou Tamar e Davi se irritou. Tamar, ela foi para a casa do seu irmão, Absalão. Primeiro erro. A filha dele foi violentada. A filha dele passou por um processo que hoje a gente sabe que é quase destruidor de vida, quase acaba com a vida da pessoa. Ser violentado, ser estuprado, passar por essas coisas. A filha dele sofreu essa ferida, sofreu esse golpe. E o que é que ele fez para ela? Nada. Ela foi ficar na casa do irmão. Ela não foi obter consolo nele. Ela não foi obter alívio e segurança nos braços do pai dela. Ela não teve ali um aconchego, uma proteção. Não. O pai, para ela, nada fez. E para o filho que errou, que cometeu o crime, que cometeu um ato de extrema maldade, ele também fez nada. Só se irritou. Punição, bronca, vai banir ele de Israel, nada. Ele não fez absolutamente nada diante de um crime que um filho dele cometeu e diante de uma violência que a filha sofreu. Absolutamente nada. Ele ficou do jeito que estava, apenas se irou. E mais para frente, a gente vai percebendo o quanto Davi ele realmente está por fora do lar. A filha dele, Tamar, foi ficar na casa de Absalão. E Absalão, posteriormente, promove uma festa, chama o pai e chama Amnon. O pai diz, eu não vou não, mas Amnon pode ir. Amnon, ele era irmão de Tamar por pai. Mas Absalão, ele já era irmão provavelmente por pai e por mãe. Provavelmente era fácil de perceber que eles dois provavelmente não se gostariam. Não iriam com a cara um do outro. Afinal, poxa, o cara abusou da minha irmã. Eu vou gostar dele como? Quando? No máximo ali um perdão cristão e tal. Não, eu te perdoo em nome de Jesus, mas distância máxima de mim. No máximo poderia ser isso. Mas Davi se liga. Davi presta atenção. Davi, poxa, estranho, Absalão chamando Amnon para uma festa. Eu vou lá só para dar uma olhada, vou mandar alguém só para ficar lá guardando Amnon, vai que acontece alguma coisa. Ele não faz nada. Davi, como pai, ele é inatuante. Ele não faz absolutamente nada, não presta atenção em nada, não observa seus filhos, não cuida dos filhos, não aconselha, não faz nada. Absalão vai, chama Amnon. Amnon também, meio bocó, vai para a festa e é morto. É assassinado. E o que é que Davi faz com Absalão? A resposta está na língua de vocês. Nada. Ele se zanga, não faz nada. Eles ficam um tempo sem se falar, acredito que seja 2 anos eles ficam sem se falar, até que Joabe, um dos servos de Davi, convence Davi a retornar a comunicação com seu filho, a trazer o seu filho de volta. Mas eles não se falam em momento algum. Davi não vai até seu filho para repreendê-lo, para falar com ele, para aconselhá-lo. Não. Ele fica chateado e é isso.
A paternidade que hoje não pode ser posta em prática é essa, de ver o seu filho seguindo por um caminho e tipo, vá lá, vá, faça, caia. E vai queda, vai queda, vai queda, vai queda, vai queda. Não há um conselho, não há demonstração, não há uma exortação, nada. Essa é a paternidade que Davi exerceu. E a gente consegue ver o quanto ele falhou. Ele se afastou de Deus, ele se afastou de sua família e ele se afastou de seus filhos. Ele não aconselhou seus filhos, ele não cuidou dos seus filhos. Ele os abandonou à vida. Vivam, vá. Brinquem aí de viver e de fazer mal um ao outro. Foi isso que Davi fez. E aqui, estava precisando? E aqui a gente consegue olhar algumas coisas também da igreja nesse aspecto. Davi, ele era pai, aqui dos três, mas ele também era o rei de Israel. Ele era o líder de Israel, o líder cívico, não espiritual, mas ele ainda assim era o líder da comunidade de Israel, era o líder da congregação de Israel, ele estava à frente do povo, ele deveria ser exemplo para toda a nação. E o que acontece? A filha dele é violentada, ele não faz nada com o violentador, não faz nada para consolar a vítima, e outro vai e se vinga, e ele também não faz nada com o outro que se vinga. Aqui a gente tem aspectos de pessoas que se ferem dentro da igreja. E aqui, não só em relação à paternidade, mas em relação à atuação de homens na igreja, de como nós, homens, atuamos na nossa igreja. Eu e André, provavelmente, eu já vi várias pessoas que saíram da igreja, que conhecem a igreja, que conhecem a palavra, mas não estão dentro da igreja. No ensino médio, era uma das coisas mais simples de se ver. Chegava para alguém, você é crente? Não. Mas você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja, essas coisas? Não, sim, conheço. Fui criado na Assembleia de Deus, na igreja pentecostal, na igreja batista, na igreja presbiteriana, na adventista. Fui criado, sabe, várias igrejas, e várias igrejas têm falhado justamente em isso aqui, em exercer essa justiça e ter esse posicionamento de corrigir os erros, confrontar os erros, consolar vítimas e acalmar corações que estão agitados. Muitas pessoas são como Absalão, que veem injustiças e erros dentro da igreja e se afastam. Saem de perto da igreja, ficam com raiva da igreja, ficam com ódio da igreja, porque viram coisas ruins acontecendo na igreja e saem. Por que você não vai mais à igreja? Porque eu vi tal coisa ruim acontecendo ali e eu não quero mais conta, não quero mais participar, eu não quero mais ver um crente na minha frente porque aconteceu aquilo. E o que os cristãos fizeram? Nada. Muitas pessoas são vítimas, como Tamar, sofrem coisas dentro da igreja, sofrem aqui mesmo. E o que acontece? Qual é o amparo que essas vítimas têm? Às vezes nada. E elas saem da igreja, elas vão para fora. E a culpa é de nós, como cristãos, que não nos posicionamos. Principalmente de nós, como homens, que fomos postos como responsáveis também pela igreja. E outro comportamento aqui, são de irmãos que vêm à igreja, que fazem coisas erradas na igreja. E a exortação, a admoestação, não existe. A gente se cala, a gente não fala nada, a gente deixa. Esses 3 erros de Davi como pai, de deixar um filho fazer um mal a uma irmã, de deixar um outro filho matar o irmão e de não falar nada com o irmão que começou as discórdias, são erros que às vezes nós como igreja podemos cometer, de coisas que acontecem aqui dentro, pessoas que estão erradas, fazendo coisas erradas e a gente não corrige, não exorta, de pessoas que sofrem e a gente não acolhe, a gente não cuida, a gente não oferece Jesus para curá-las. E de pessoas que veem coisas ruins acontecendo, veem males acontecendo e se afastam, porque não conseguem entender como a Bíblia, como Jesus, como Cristo se encaixa com a igreja que às vezes falha tanto em corrigir erros e problemas dentro dela. Aqui eu quis falar a respeito disso para não ficar algo só voltado aos pais, mas sim para toda a igreja. Esses são os erros que os pais não podem cometer. Não dá para deixar o seu filho à toa, não dá para você ver ele escolhendo por caminhos que são maus e você vai ver que vai dar coisas horríveis e não, vá lá. Não se omitam como pai. Em contrapartida, a gente tem o exemplo de Jó. Vou pedir para os irmãos abrirem
no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, leremos os versículos 1 ao 5. Vai dizer o seguinte: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. O primeiro erro de Davi, a primeira falha de Davi como pai foi se afastar de Deus. E aqui, não só para ser pai, mas também para ser mãe, para ser filho, para ser cristão, para ser um servo de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é ter um bom relacionamento com Deus. Essa é a característica, exigência, atributo essencial de quem quer fazer algo bom na vida. Você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa viver com Deus, você precisa estar constantemente com Deus. Quando Paulo ele vai descrever o currículo daquele que deveria ser pastor da igreja, ele vai dizer que ele deveria ter um bom relacionamento com Deus e deveria ter uma família sólida e bem estruturada. Ele vai falar muito sobre o relacionamento com Deus e sobre as características desse homem, segundo o coração de Deus, para estar servindo a igreja. Para fazer qualquer coisa, é necessário ter uma boa conduta, ter um bom relacionamento com Deus, estar com Deus, andar com Deus. Não há como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom servo, como ser um bom filho, como andar por um caminho bom, se você não estiver caminhando com Deus. Se você não estiver caminhando com Cristo, você não vai ser um bom pai. Se você não estiver caminhando com Cristo, você não vai ser uma boa mãe, não vai ser uma boa avó, não vai ser um bom filho, não vai ser nada de bom. A única maneira que temos de ser qualquer coisa que seja boa na nossa vida é, em primeiro lugar, estando com Deus, andando com Deus, seguindo a Deus. O único jeito, a única maneira é essa, andando lado a lado e temente com Deus. Essa é a primeira característica que distingue Jó como um bom pai. A segunda é esta: ele mandava chamar seus filhos para purificá-los. Diferente de Davi, que estava muito que nem aí para os seus filhos, que não se importava, que não ligava, que não fazia nada, que não tinha ações em relação aos seus filhos, Jó, pelo contrário, ele chamava os seus filhos para purificá-los. Jó provavelmente frequentava a igreja junto com seus filhos. Eles frequentavam a mesma igreja e após o culto eles iam para casa, almoçavam, conversavam sobre a pregação, sobre os louvores, falavam das suas coisas pessoais, das suas lutas semanais. Eles tinham esse relacionamento. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eles tinham esse relacionamento, eles tinham essa vida e ele chamava para purificá-los. Ele provavelmente sabia os erros e os acertos de cada um de seus filhos. Ele provavelmente sabia em que um errava e no que ele era bom, no que ele tinha dificuldade e qual pecado ele, tem ali o problema, tem ali o calcanhar de Aquiles, em que coisa ele se apertava. Jó provavelmente tinha essa noção, ele chamava os seus filhos para purificá-los. Ele estava com seus filhos, ele andava com seus filhos, ele sabia da vida espiritual de seus filhos para chamá-los ao arrependimento. Em segundo, ele intercedia por seus filhos. O texto vai dizer, aqui no versículo 5 vai dizer: levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Aqui, duas coisas. Primeiro, ele se levantava de manhã cedo. Jó era o homem mais rico
do mundo. Ele não era uma pessoa rica, ele não era uma pessoa que tinha bastante dinheiro, que tinha muitos bens, não. Ele era o homem mais rico do mundo. Ele era o Elon Musk há 3.000 anos antes de Cristo. Ele era esse cara. O Rogério falou hoje que o pai do filho pródigo provavelmente tinha muitos afazeres por ser um homem rico. Jó era o mais rico. Ele certamente tinha muitos afazeres, tinha uma agenda lotada, tinha muitas coisas para fazer no dia a dia, muitos bens para cuidar, muitas coisas para administrar, muito trabalho a fazer. E o que ele fazia? Ele se levantava bem cedo e orava por seus filhos. Ele orava por seus filhos, ele intercedia por seus filhos bem cedo. Mesmo que ele tivesse muito trabalho, mesmo que ele tivesse muitas demandas, muitas ocupações, os filhos eram o primeiro lugar. Ele acordava mais cedo, ele acordava na madrugada e intercedia pelos filhos, orava pelos filhos, pedia o perdão dos pecados dos filhos. Ele se relacionava com seus filhos, mas ele sabia que seus filhos eram pecadores, sabia que seus filhos erravam e sabia que às vezes os filhos podiam não chegar para ele e contar: olha pai, eu errei, eu pequei em tal coisa. Então ele, já tendo essa sabedoria, ele mesmo já acordava mais cedo, antes de começar o seu dia de trabalho, e orava, intercedia, pedia, clamava pelos seus filhos. Antes de tudo, ele era uma pessoa ocupada, ele tinha muitos afazeres, ele tinha muitos deveres, ele provavelmente era uma pessoa que, se não se cuidasse, se desviasse um pouquinho da rotina, estragava todo o resto do dia e virava tudo uma confusão, uma maluquice. Ele precisava seguir uma rotina correta, uma rotina exemplar. E ele ainda assim incluía se levantar de manhã e orar por seus filhos. Era algo essencial para ele. Era algo de suma importância para a vida dele. Orar e interceder pelos filhos. Diferente de Davi, que não aconselhava, não admoestava, não exortava, não fazia nada. Deixava eles viverem a vida que quisessem, do jeito que quisessem, da forma que quisessem. Ele não. Ele tinha um relacionamento, e além de um relacionamento, ele exortava os seus filhos, ele intercedia por seus filhos, ele clamava pelos seus filhos, no momento que os seus filhos não viam, no momento que os seus filhos não sabiam, no momento que ninguém saberia, quando era ali ele e Deus, no íntimo, ele colocava os filhos na oração. Por fim, vai dizer que ele tinha essa prática como habitual, ele era constante, ele fazia isso todos os dias. Ele não começava hoje, aí tinha um problema e parava. Ele não tinha questões, não tinha nada que o parasse de fazer aquilo que ele já estava fazendo. Ele continuava orando, ele continuava intercedendo, ele continuava se relacionando. Não era um dia mau, um dia ruim, que ia fazer ele não ligar para o filho e perguntar: como foi seu dia? Como foi sua semana? Como é que você está? Como é que está a leitura da Bíblia? Como é que está o seu relacionamento com sua esposa? A gente vai ver que os filhos de Jó, alguns já moram sozinhos, provavelmente já eram casados. Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está a sua vida? Mesmo com muitos afazeres, muitas ocupações, ele tinha essa rotina contínua de estar em contato com seus filhos, de viver junto com seus filhos, de saber ali da vida dos seus filhos, e de cuidar dos seus filhos, e de interceder por seus filhos. Nada o impedia de parar e de: não, hoje eu não vou ligar para fulano porque eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa a fazer, eu estou com dor de cabeça. Não, era contínuo. Ele sempre estava ali para orar, interceder, cuidar, conversar, exortar e falar com seus filhos. O nosso exemplo, o meu futuro, mas o exemplo que os irmãos têm que tirar de pai é esse. De um pai que, primeiro, tem um relacionamento com Deus, vive com Deus, anda com Deus, caminha com Deus. Segundo, ele vive a vida junto com os filhos. Ele sabe dos filhos, ele tem relacionamento com os filhos, ele ama seus filhos, ele convive com seus filhos. Ele exorta, ele ora, ele intercede, ele comunga com seus filhos. A sua casa é como se fosse uma igreja. Eu lembro da pandemia que a gente teve agora, e
lá para 2020 mais ou menos, a gente fazia cultos em casa. A nossa casa praticamente virou uma igreja. Era eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e meus tios. Chegavam alguns ali, a gente começava, cantava os nossos louvores, fazia ali a nossa pregação, e o nosso lar virava uma igreja. A gente convivia como se fosse uma igreja, só que todo mundo era família. Era pai, mãe, filho, irmã. A vida dos pais com os filhos deve ser muito como essa. Como se fosse uma igreja no lar. Como se fosse a igreja na casa. Isso traz santificação para o lar. Isso traz um senso de viver mais a palavra de Deus. Afinal, não dá para fazer o errado com o seu irmão do lado olhando. Mesmo que seja o seu pai, mesmo que seja o seu filho, você vai se preocupar mais em fazer algo que você sabe que é errado, se está ali um irmão com você. E esse irmão pode ser seu familiar, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho. Enfim, além disso, já falei aqui a respeito dos pais, eu queria falar a respeito do nosso Pai Celestial. Pedir para os irmãos abrirem em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 15, diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Aqui, em relação a Deus como nosso Pai. Muitas pessoas, dentro da igreja e fora também, acabam não tendo um bom relacionamento com seus pais. Muitas pessoas têm problema de colocar Deus como pai. Por quê? Porque tiveram um mau relacionamento com o seu pai terreno. O relacionamento entre pai e filho, ele pode afetar de diversas maneiras a mente do filho. Afeta de diversas maneiras a forma que o filho enxerga o mundo, que o filho encara o mundo, que o filho vive a sua vida. Só por conta do relacionamento com o seu pai. De todas essas formas. E também afeta a forma que o filho vê Deus. Se o pai é um bom pai, que cuida, que ama, que ora, que protege, que zela, que guarda, o filho vai conseguir olhar para Deus com mais facilidade como um Deus que faz todas essas coisas. Se o pai é um pai que não cuida, que não ama, que não zela, que não está nem aí, que xinga, que berra, que briga, que não faz questão de seu filho, o filho também vai ter essa visão a respeito de Deus. Afinal, Deus também é pai dele. Então, essa noite aqui, esse texto aqui, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a paternidade de Deus, como ela funciona. E para esses que tiveram um mau relacionamento com os pais, eu queria falar a respeito dele. O texto vai dizer que somos filhos adotados. Na nossa cultura, ser adotado não é lá muito legal. Não é a coisa que alguém gosta de ouvir. Quando eu vou pirrazar a Jéssica, por exemplo, eu digo que ela é adotada. Quero brincar com Jéssica, eu digo não, porque você sabe que você foi adotada, né? Você não parece com o nosso pai, você não parece com nossa mãe, você foi adotada. Eles só não contam isso porque eles não querem magoar você. Você foi abandonada, foi deixada, aí eles te adotaram para você não ficar sozinha. Sempre que eu quero pirraçar minha irmã, eu digo, você foi adotada. Adoção pra gente é quase ali um demérito, não é um mérito, é uma coisa meio ruim. Mas no contexto em que Paulo escreve, é um mérito, é uma honra. Por quê? Porque havia um direito que os pais tinham a respeito dos filhos, que eu não vou tentar dar o nome aqui em grego, que o pai tinha liberdade total para fazer o que ele quisesse com seus filhos biológicos. O filho nasceu, não quero, joga fora, joga no lixo, deixa aí na porta para morrer. Larga, deixa lá. Os pais romanos poderiam fazer isso com seus filhos tranquilamente. Era um direito que eles tinham. E isso acontecia
diversas vezes em Roma. Eles tinham esse poder sobre os seus filhos. Eles tinham esse direito, eles tinham essa escolha, eles poderiam fazer isso. Hoje a gente reclama, né, que tipo, não querem liberar o aborto. No passado era pior. A gente fica, né, na discussão de, nossa, é ou não é um feto? No passado era já uma criança nascida e deixa morrer, deixa matar. Não vou me preocupar, não vou criar, não quero saber. Era assim que era no passado. E os pais poderiam fazer isso com seus filhos biológicos, com os filhos que eles tinham gerado. Mas eles não poderiam fazer isso com seus filhos adotados. Com os filhos adotados não tinha esse direito, não tinha essa liberdade. Os filhos adotados eram filhos escolhidos, filhos que não poderiam ser rejeitados, filhos que não poderiam ser deixados de lado, filhos que o pai escolheu ter. E se ele escolheu ter, agora ele vai manter, agora ele vai cuidar, agora ele vai educar, agora ele vai ensinar. É o filho que ele escolheu. Ele quis ter esse filho, ele quis cuidar desse filho, ele quis ter. Agora é com ele. A responsabilidade é dele. Se ele quiser deixar, ele não pode. Se ele quiser abandonar, ele não pode. Se ele quiser não participar da criação, não pode. Ele quis, ele adotou, agora é com ele. E Deus, ele nos coloca neste lugar. Somos filhos adotados de Deus. Deus não nos rejeita. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Deus não, sai de cena e deixa que a gente viva a nossa vida do jeito que a gente quer e a gente vai e faz um bocado de besteira e cai um bocado de problema e coisas terríveis. Não. Deus, ele está conosco, ele permanece conosco, ele anda conosco, ele está o tempo todo conosco. Somos filhos adotados, somos filhos que Deus escolheu ter. Somos filhos que Deus escolheu redimir para si. Ele nos quis, ele nos salvou, ele nos amou. Nós não somos rejeitados por Deus, somos amados por Deus, somos cuidados por Deus e protegidos por Deus. Se você por acaso não teve um bom relacionamento com seu pai, não teve ali uma convivência, um carinho, um afeto, obrigado, beleza, não teve um carinho, não teve um afeto, saiba que com Deus é totalmente diferente. Ele lhe escolheu, ele lhe adotou, ele quis chamar, ele quis te cuidar, ele quis cuidar de você, ele quis te ter como filho dele, e você é filho dele pela fé. Amém? Pastor?